Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso assunto sobre os fundos imobiliários, no vídeo de hoje iremos falar sobre os fundos imobiliários de shoppings. Bora lá? Fundos imobiliários de shoppings. Quais são as suas características? Os fundos de shopping investem em espaços comerciais, enfrentando desafios e oportunidades no varejo, motivados pelo consumo e sazonalidade. Essa palavra, sazonalidade, ela é muito importante e nós vamos entender o porquê. Essenciais para o setor. Precisamos entender que os fundos imobiliários de shopping, eles funcionam de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Quando a gente falou sobre os galpões logísticos, é uma área que você aluga e dentro dele você vai usar toda aquela área. Os fundos imobiliários de shopping, dentro daquele local, existem várias lojas comerciais. Ou seja, você tem como se fosse um galpão e dentro desse galpão você tivesse várias outras lojas. Só que você não ganha pelo todo, você ganha pela soma de cada uma dessas lojas. Se ficou um pouco difícil, você vai entender na próxima imagem. Preste atenção aqui comigo. Ó. Cada uma dessas lojinhas fazem parte do shopping, que é o todo. Só que é como se esse shopping ele fosse subdividido em várias lojas menores. Então, assim, não adianta nada as lojas dentro do shopping não estarem alugadas, porque o que vai trazer esse aluguel, esse valor, vai ser, ó, cada uma dessas lojas que você tem dentro do shopping. Cada uma delas vai ser uma parte do aluguel que você vai receber. Imagine uma coisa, que esse shopping, ele te dá todo mês R$ 10.000. Só que desses R$ 10.000, R$ 1.000 vai vir do Subway, R$ 1.000 do Burger King, R$ 2.000 da Renner, R$ 2.000 da C&A, até juntar esse montante de R$ 10.000. Então, assim, o shopping em si, a estrutura total dele, não é o que vai gerar o dinheiro, mas sim cada uma dessas lojas que ele possui dentro dele. Conseguiu compreender? Dentro do shopping, nós temos dois tipos de aluguéis que podem ser feitos no contrato. E até no contrato, os dois podem estar funcionando ao mesmo tempo. Você pode ter o aluguel fixo. E como é que o fixo funciona? É como se fosse um aluguel de uma propriedade normal, da sua casa. Né? O proprietário do shopping ali vai chegar e vai falar, ó, você tem que pagar 1.000 por mês. Então, todo mês você vai estar pagando esse valor de R$ 1.000 para o dono daquele shopping. Então, o fixo, eu acredito que você conseguiu entender. Vamos agora para o que seria o aluguel variável. O aluguel variável, ao invés de você pagar um valor fixo, o dono do shopping ele vai querer uma participação no lucro que você teve. Imagina essa mesma loja da esquerda, só que agora do lado direito. Pense que por mês ela tem um lucro de R$ 10.000. Então, se no contrato o dono do shopping foi e falou: olha, eu vou ficar com 10% do seu lucro. Quer dizer que 10% dos 10.000 que ele teve de lucro vai ser R$ 1.000. Porque vai pegar os 10.000, multiplicar por 10% e vai cortar esse zero com esse zero, sobra os R$ 1.000. Esses R$ 1.000 que estão aqui. Então, comparando com a outra loja, que fechou fixo R$ 1.000, não teve nenhuma vantagem. Agora, imagine se essa loja ela teve um lucro de R$ 15.000. Os mesmos 10% agora vão ser 1.500. Porque da mesma maneira que antes cortou um zero, aqui vai cortar um zero também. E aí vão sobrar R$ 1.500. Nesse caso, acabou sendo mais vantajoso para o dono do shopping fechar com a porcentagem em cima do lucro. Por quê? Porque ele conseguiu um valor acima do que ele tinha fechado, né, com aquela outra loja que paga R$ 1.000 fixo todo mês. Como os donos dos shoppings normalmente eles querem ter essa vantagem, o que, que eles colocam no contrato? Eles determinam um valor fixo. Você tem que pagar para mim R$ 1.000 todo mês. Só que se você receber um lucro acima de R$ 10.000, por quê?
A gente viu aqui no exemplo que se ele tiver um lucro de R$ 10.000, ele vai pagar o quê? R$ 1.000. Só que se ele tiver um lucro acima de R$ 10.000, o dono do shopping ele vai receber mais ainda, porque ele sempre vai receber 1.000 e mais um pouco. Aí imagina, teve um lucro de 15 mil, como eu falei ali, vai receber 1.500. Se ele teve um lucro de 30 mil, ele vai receber 3 mil. Então, em alguns contratos, o dono do shopping ele faz isso. Ele coloca um valor mínimo fixo e caso o lucro seja muito alto, ao invés de ser aquele valor fixo, ele vai pegar da porcentagem que aquela loja ela teve de lucro. Por isso que a gente fala que o shopping ele é sazonal, porque existem épocas do ano como Black Friday, Natal, Dia das Mães, Dias dos Pais, Dia das Crianças, que são momentos no ano que acabam movimentando muito as lojas, seja para comprar, seja para ir lá para comer com os pais ou com as mães. São momentos durante o ano que acabam aumentando muito a movimentação dentro do shopping, o que faz com que eles tenham um lucro maior. É por isso que quando a gente for ver, é por isso que quando a gente for analisar um fundo imobiliário de shopping, às vezes você vai ver que ele entrega um valor muito alto no mês, um valor mais ou menos no mês, outro valor mais ou menos. Aí chega às vezes o período ali de dezembro que, pô, tem muitas festividades. Aí o lucro vai lá em cima de novo. Por quê? Porque existe essa sazonalidade. Tem períodos durante o ano em que os shoppings são mais movimentados. Só que existe uma outra questão também. Para quem vivenciou a pandemia, chegou um momento em que era proibido fazer aglomerações. Os shoppings, infelizmente, fecharam. E isso causou um impacto muito grande para os fundos imobiliários de shopping, porque a maioria deles fechou. Porque como não podia ter aglomeração, os shoppings eles foram proibidos de abrir. E com isso, os fundos imobiliários de shoppings passaram por uma dificuldade muito grande, passando até alguns meses não tendo pagamento, porque como não tinha movimento, as lojas não estavam lucrando. E como elas não estavam lucrando, nem vendendo, nem nada do tipo, não tinha como fazer o pagamento para o dono do shopping. E isso fez com que o preço dos fundos imobiliários de shopping despencasse, ficassem muito baratos mesmo. Só que aquelas pessoas que tinham esperança que em algum momento os shoppings iriam abrir de novo, porque a pandemia ela não ia durar para sempre, as pessoas acabaram ganhando muito dinheiro com valorização. Porque o fundo imobiliário estava valendo R$ 15, sendo que o preço normal dele era 50. E aí as pessoas começaram a comprar nesse valor de R$ 15 e hoje em dia o fundo voltou a custar R$ 50 e acabaram ganhando muito com a valorização. Essas são algumas peculiaridades dos fundos imobiliários de shopping. E dentro dos fundos imobiliários de shopping, os que eu tenho maior apreço é o XPML, que é um fundo gigantesco. Provavelmente você já deve ter ouvido falar nele. HSML e o VISC 11. Desses três, os que eu tenho é XPML e o VISC. E o HSML eu não tenho na minha carteira, mas eu já fiz uma análise do seu relatório e é realmente um fundo imobiliário muito bom. Da mesma forma que a gente fez com os fundos imobiliários de logística, vou mostrar para vocês também algumas proporções de quantas cotas a gente precisa ter desses fundos para receber um tal valor. Vamos começar pelo XPML. A cota dele hoje está valendo R$ 111. O rendimento mensal dele é 0,92 por cada cota que você possui. Então, se você tivesse 100 cotas, você teria R$ 11.100 investido no XPML e esse valor renderia R$ 92 por mês. O HSML, uma cota R$ 93, rendimento mensal de 70 centavos e 100 cotas equivaleriam a R$ 9.300, que renderiam R$ 70 por mês. E o VISC 11, uma cota vale R$ 108,69, rendimento de 84 centavos e 100 cotas, né, teria R$ 10.869, que renderiam R$ 84 por mês. Dando continuidade, vamos dar uma olhada no portfólio de cada um desses fundos. Se você não sabe o que é portfólio, são os imóveis que ele possui dentro dele. Se você ainda não sabe o que é um fundo de investimento imobiliário, tem um vídeo que eu explico contando uma história de como que um fundo de investimento funciona e o que seria o fundo de investimento imobiliário, que é voltado na parte de imóvel. Como já estamos safos nisso, vamos procurar aqui XPML
11 e vamos colocar o RI do lado. Vamos entrar na página do fundo e aqui vamos em portfólio. E aqui no portfólio ele vai mostrar os shoppings que ele possui. Vamos ver se tem a imagem de cada um deles aqui. E aqui ele já vem dizendo quantos shoppings ele possui. Ou seja, aqui ó, ele detém a participação em 31 empreendimentos. Estão todos listados aqui. Aqui a maioria em São Paulo, alguns no Rio Grande do Sul, em Natal, alguns no Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais. Salve aí pra rapaziada de Minas Gerais, gosta demais daí. Manaus, Salvador, Fortaleza. Então vamos dar uma olhada aqui no seu portfólio. Aqui, ó, tem esse shopping, Cidade Jardim, shopping em São Paulo, Tietê Plaza Shopping. Aí aqui, ó, isso aqui é algo interessante também. Esse shopping, ele não está pronto aqui, ele está em desenvolvimento. Campinas Shopping, já fui lá, é um shopping gigante, é realmente um shopping muito bom, muito grande, tem várias lojas. Downtown também é um shopping que tem aqui no Rio de Janeiro também, é o shopping do pessoal lá da Barra, pessoal que tem bastante dinheiro. Via Park Shopping também é aqui. Carioca Shopping também é um shopping muito bom. Caxias Shopping, salve aí pra rapaziada de Caxias. Estação BH, um shopping também muito bom, foi onde eu saí com a minha esposa pela primeira vez. Então a gente vê aqui que ele realmente possui praticamente 30 shoppings, né? Que um está em construção. Então é um fundo muito bom, é um fundo realmente que se destaca bastante em comparação com os outros. Vamos para o próximo, HSML 11RI. Portfólio. E aqui chegamos ao portfólio do HSML. Se vocês derem uma olhada, ó, ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, ele possui 8 shoppings. O que comparado com o XPML, que possui 31, já é uma diferença muito grande. Então, ó, Shopping Granja Viana, não conheço. Shopping Osasco, Pátio Maceió, Metrô Tucuruvi, Via Verde Shopping, Shopping Paralelo Salvador, Shopping de Uberaba. Ele não possui uma variedade tão grande assim de imóveis dentro dele. Vamos para o próximo. VISC 11RI. E aqui vamos em portfólio também. E aqui, ó, vê que cada um ele apresenta de uma forma, né, os seus dados. Aqui ele, pô, faz um mapa do Brasil e aí coloca onde está aqui, ó, cada um dos shoppings. Então, ó, aqui, ó, Natal Shopping, Minas, ó, Campinas Shopping, ou seja, ele também tem uma parte do Campinas Shopping. Aí, ó, Shopping Ilha Plaza, aí, ó, salve pra rapaziada da ilha aí, ó. Eu até possuo o VISC 11 na minha carteira, ou seja, a parte do Ilha Plaza é meu. Madureira Shopping, Boulevard. Então, assim, ele também possui uma quantidade bem grande, né, de shoppings no seu portfólio. Vamos contar aqui rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ou seja, o XPML tinha 31 imóveis, o HSML tinha 8 e esse aqui tem 25. Eu normalmente gosto de pegar fundos que possuem uma quantidade maior de imóveis no seu portfólio. Por quê? Caso aconteça algum problema com algum imóvel, isso não vai gerar um impacto tão grande assim no rendimento, né, que ele vai me trazer. Espero que tenham gostado do vídeo e tenham aprendido algo novo e compartilha com aquele seu amigo para ele também poder entender como funcionam os fundos imobiliários de shopping. Fiquem com Deus e que Jesus os abençoe.